Toda grande história começa com um chamado. Um chamado para deixar o familiar. Um chamado para entrar no desconhecido. É uma convocacal para uma aventura maior que nos mesmos. Pense nos heróis que você conhece. Eles são pessoas comuns, assim como você e eu, até ouvirem esse chamado. Eles são convidados a deixar seu mundo confortável para uma jornada que promete tesouros e provações. Sua história não é diferente. Deus estende um convite pessoal a você. É um convite não para uma terra distante, mas para uma vida transformada. O apóstolo Paulo capturou esse chamado perfeitamente. Não se conformem com o padrão deste mundo, mas sejam transformados pela renovação da sua mente. Este é o seu chamado para a aventura. É um chamado para se tornar um herói em sua própria história de fé. Esta jornada não é sobre matar dragões ou encontrar ouro perdido. É uma jornada do coração. É a aventura de se tornar quem Deus te criou para ser. O mundo tem um molde em que quer que você se encaixe. Mas o chamado de Deus é um chamado para quebrar o molde. Em vez disso, Ele te convida a ser transformado. Transformado de dentro para fora. Conheça o Jacob. Se você o visse na rua, não pensaria que ele era um herói. Ele parecia como qualquer outra pessoa. Usava as roupas certas. Ria das piadas certas. Perseguia os mesmos sonhos de seus vizinhos. Jacob era um mestre da conformidade. Ele havia passado a vida ouvindo os sussurros do mundo. O mundo sussurrava: mais é melhor. Jacó trabalhava mais horas, buscando um salário maior, uma casa maior. O mundo sussurrava: você é o que você possui. Carro chique na garagem, armários cheios de roupas de grife. Por fora, Jacó tinha tudo. O sucesso que o mundo celebra. Postava fotos de uma vida perfeita online. No silêncio da noite, quando os aplausos diminuíam, resta uma sensação de vazio. Posses não preenchiam o coração. Promocóis não traziam paz duradoura. Sentia-se como um ator num palco, lendo falas de um roteiro que não escreveu. O padrão do mundo era uma fantasia pesada, difícil de continuar usando. Ele se conformava, mas não estava contente. Pressão para se encaixar era imensa. No trabalho, o sucesso era o tamanho do bônus. Significado mais profundo parecia deslocado. A tirania sutil do padrão do mundo. Não grita, sussurra. Jacob na beira de um mar de dúvidas. Era só isso? A jornada de todo herói tem um ponto sem retorno. Um momento de decisão. Um cruzamento onde o caminho antigo pode ser deixado para trás e um novo pode ser escolhido. Para Jacob, esse momento não veio com um raio ou uma voz estrondosa do céu. Veio em uma terça-feira à tarde, preso no trânsito. Ao seu redor, outros motoristas, seus rostos marcados pelo mesmo estresse e pressa que ele sentia. Ele olhou para seu carro caro, seu terno sob medida e o telefone vibrando com e-mails de trabalho. E naquele momento comum e frustrante, uma pergunta perfurou seu coração. Esta é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a minha vida? A resposta foi um retumbante e perturbador não. Aquele momento no carro foi o seu cruzamento. Ele poderia continuar nesse caminho, dirigindo em direção a um destino que o mundo havia escolhido para ele. Um destino de mais coisas, mais estresse e mais vazio. Ou ele poderia pegar uma saída diferente. Ele poderia escolher parar de se conformar. Ele poderia escolher ser transformado. A escolha era aterrorizante. Ser transformado significava ser diferente. Significava abrir mão da definição de sucesso do mundo. Jacob encostou o carro na beira da estrada. Com os sons da cidade passando apressadamente, ele abaixou a cabeça e fez uma oração simples. Deus, ele sussurrou, eu desisti. Desisto de tentar me encaixar. Não quero mais o padrão do mundo. Quero o seu. Não sei como, mas eu te escolho. Eu escolho a transformação. Por favor, renova a minha mente. A decisão foi tomada, mas a batalha acabara de começar.
A jornada de transformação não é um salto único, mas uma série de passos diários. Os padrões do mundo estão profundamente enraizados em nossas mentes. São como sulcos bem marcados em uma estrada lamacenta. Jacob rapidamente descobriu que escolher renovar sua mente significava travar uma batalha diária por seus pensamentos. Os velhos sussurros não desapareceram. Comparar, cobiçar, preocupar-se, buscar aprovação. O modo de pensar do mundo era a configuração padrão de sua mente, e mudá-lo exigiria um esforço intencional e persistente. Era uma batalha travada não com espadas, mas com as Escrituras e a oração. Jacó percebeu que não podia lutar essa batalha de mãos vazias. Ele precisava de novas armas. Não rolando feeds de notícias, não rolando mídias sociais, abrindo sua Bíblia, começou a encher sua mente com a verdade de Deus antes que o mundo tivesse a chance de enchê-la com suas mentiras. Amor de Deus, suas promessas, sua perspectiva humildade, acima da arrogância. Serviço acima do status, coisas eternas, acima das temporárias. Essa foi sua primeira estratégia. Substituir os pensamentos do mundo pelos pensamentos de Deus. Ele estava ativamente mudando o cenário de sua mente, plantando sementes de verdade onde ervas daninhas de conformidade antes cresciam. Agora, ele revidava, parava e conscientemente escolhia um novo pensamento. Estava levando seus pensamentos cativos. A renovação da mente não é um evento místico, é uma disciplina prática e diária. É como treinar um músculo. Exige consistência e intenção. Jacob aprendeu que pequenos hábitos diários eram a chave para uma transformação duradoura. Sua primeira prática foi o que ele chamou de os primeiros 15. Os primeiros 15 minutos do seu dia eram só para Deus. Sem telefone, sem e-mail. Apenas ele, sua Bíblia, um diário. Ele lia um capítulo das Escrituras, muitas vezes dos Salmos ou dos Evangelhos, e anotava um pensamento ou uma promessa que se destacava para ele. Esse ato simples definia a bússola de sua mente para o dia, apontando-a para Deus antes que a atração magnética do mundo pudesse começar. Outra prática poderosa que Jacob adotou foi a disciplina da gratidão. O padrão do mundo é alimentado pelo descontentamento. Ele sempre aponta o que você não tem. Para combater isso, Jacob começou uma lista de gratidão. Todas as noites, antes de dormir, ele escrevia 3 coisas específicas pelas quais era grato naquele dia. Uma palavra gentil de um estranho. A beleza de um pôr do sol. Um momento de paz. Essa prática retreinou seu cérebro. Ensinou-o a procurar a bondade de Deus em vez de focar no que faltava. Mudou sua perspectiva da escassez para a abundância, da reclamação para o louvor. Uma mente grata é uma mente renovada. À medida que Jacob continuava sua jornada de renovação, algo surpreendente começou a acontecer. Ele começou a experimentar um novo tipo de prosperidade. Não era o tipo de que o mundo fala. Sua conta bancária não triplicou de repente. Ele não foi promovido a CEO. Na verdade, por fora, sua vida pode ter parecido um pouco menos bem-sucedida pelos padrões do mundo. Ele optou por trabalhar menos horas extras para passar mais tempo com sua família, para passar mais tempo em sua comunidade. Descobriu que não precisava do último e melhor de tudo. Mas, por dentro, ele era mais rico do que jamais havia sido. Ele estava experimentando a prosperidade da alma. O primeiro fruto dessa prosperidade interior foi a paz. A ansiedade constante e incômoda que o acompanhava há anos começou a desaparecer. Ao renovar sua mente com a verdade de Deus, ele estava aprendendo a confiar em Deus com seu futuro. Ele descobriu que sua identidade não estava em seu cargo, sua identidade não estava em suas posses, mas no fato de que ele era um filho amado de Deus. Em seguida, veio a prosperidade dos relacionamentos. Antes, os relacionamentos de Jacó eram muitas vezes transacionais. Agora, com uma mente renovada, ele começou a ver as pessoas com os olhos de Deus. Ele estava mais presente com sua família,
guardando o telefone, dando-lhes sua atenção total. Suas amizades se aprofundaram, construídas sobre uma base de conexão autêntica, em vez de status compartilhado. Ele estava se tornando rico em amor, rico em comunidade, rico em conexão. Essa era uma riqueza que o mundo não podia oferecer. Finalmente, ele descobriu a prosperidade do propósito. A sensação de vazio se foi. A parte final da promessa de Paulo em Romanos, capítulo 12, versículo 2, é o grande prêmio da jornada do herói. Então vocês serão capazes de testar e aprovar qual é a vontade de Deus, a sua boa vontade, a agradável vontade, a perfeita vontade. À medida que a mente de Jacó era renovada, sua capacidade de discernir a vontade de Deus se tornava mais clara. Não era um código misterioso a ser decifrado. Era um caminho que se desdobrava naturalmente de um coração e uma mente transformados. Ele começou a ver a boa vontade de Deus nas simples bênçãos da vida diária. Viu a agradável vontade de Deus na alegria que encontrava em servir aos outros. E viu a perfeita vontade de Deus na história abrangente de redenção que ele estava escrevendo com a vida de Jacó. Caminhar na vontade de Deus não era seguir um conjunto rígido de regras. Era ter um coração tão sintonizado com o coração de Deus que seus desejos começaram a se alinhar com os desejos de Deus. Quando ele enfrentava uma decisão importante, não perguntava mais: o que me dará mais dinheiro? O que me fará parecer mais bem-sucedido? Em vez disso, ele perguntava: o que honraria mais a Deus? O que melhor serviria aos outros? O que se alinha com o caráter de Cristo? Uma mente renovada faz perguntas melhores, e perguntas melhores levam a escolhas melhores e mais piedosas. Ele estava experimentando a liberdade de viver dentro do design perfeito de Deus. Este é o sucesso máximo. Não é um destino ao qual se chega, mas uma caminhada que se vive. É a experiência diária de colaborar com Deus. É saber que sua vida, com todos os seus altos e baixos, faz parte de uma obra-prima divina,